Olá, meu povo do crochê, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Adri, se você não me conhece, eu te ajudo a criar bolsas em crochê do zero. E hoje eu quero te convidar para fazer comigo essa bolsa. Essa é a bolsa Cecília, é a mais nova criação aqui do ateliê. Ela é feita com esse kit lá da loja Matilda, é um kit completo que já vem o fundo, vem essa alça aqui, que você também pode utilizar como bolso aqui, externo. Vem o zíper também. Para esse tutorial, eu estou utilizando o fio poly 5mm da Fisher, uma agulha número 5. Quando eu iniciei o vídeo dela, a videoaula, eu iniciei com esse tom aqui, com o verde. Você vai ver no início do vídeo. E a minha ideia era fazer toda nessa cor aqui, ela todinha. Só que no decorrer, quando eu fui fazendo algumas carreirinhas, eu fiquei pensando que ela ia ficar muito linda se fizesse em 3 ou 2 cores. Então eu modifiquei. Eu troquei, né, eu acabei desmanchando as carreirinhas que eu fiz com esse verde aqui no início, tirei e coloquei essa outra cor, e também resolvi fazer ela em 3 cores. Esse ponto aqui é um ponto escama de peixe ou espinha de peixe, ele vai bastante fio, então se você for fazer ela com uma cor só, você vai utilizar 2 rolos. No caso, não chega ir 2 rolos inteiros, é um rolo e um pouquinho do outro, tá? O segundo rolo sobra. Enfim, aí eu acabei fazendo ela em 3 cores, porque eu tenho várias sobras desses fios em casa, né? Do fio poly. Então, por que não aproveitar? Aí você vai ver agora, no início desse vídeo, né? Que eu comecei ela com o verde, tá? Então, não se assuste, porque é assim mesmo. Depois eu mudei e retornei para mostrar para vocês. Bom, e antes de começar o tutorial, eu já quero te perguntar se você já está inscrita no canal. Se não tiver, por favor, clique no botãozinho inscrever-se, acione o sininho, que assim você recebe em primeira mão tudo que eu posto por aqui. E toda semana tem uma novidade aqui no canal, hein? Tem um conteúdo novo, então não perca. Nós vamos trabalhar nessa bolsa com o kit lá da loja Matilda, que já vem prontinho, ó, já vem a alça. Essa alça aqui é diferenciada porque você aplica aqui na bolsa e ela serve também como um bolso, um porta-celular, e fica bem linda. Outro detalhe, o fundo dela já é também diferenciado, porque ele já sobe um pedaço aqui da bolsa. Agulha número 5. E o zíper para o fechamento da bolsa. Então, vamos lá para esse passo a passo? Nós começamos preenchendo aqui os furinhos dessa base. Já estou aqui com o meu fio, e a agulha que eu vou trabalhar com esse fio, que é a 5, ela também passa tranquilamente aqui nos furinhos. Então, eu vou fazer um nozinho aqui de início, lembrando que esse fio de poliéster a gente precisa trabalhar também com um isqueirinho ou uma vela para queimar a pontinha dele para não desfiar. Eu vou deixar um pedacinho assim de fio maior sobrando e faço um nozinho, né? Essa correntinha inicial aqui, esse nozinho. Aperto bem e venho aqui nessa lateral, porque eu quero que o fechamento fique sempre aqui desse lado. Então, eu venho, vou buscar o meu fio e vou passar uma carreira de baixíssimos ao redor de tudo. Só assim, ó, busco o fio, passo aqui por dentro. Vou buscar o fio, passo por dentro da minha correntinha. Esse é o ponto baixíssimo. Então, não tem segredo, eu passo ao redor de todos os furinhos. E esse fio que eu deixei sobrando, eu vou utilizar para finalizar essa carreira. Eu deixo folgadinho o meu ponto, para não ficar puxando essa minha base aqui, tá? Então, deixo bem folgadinho. Vou fazer até aqui o final e já volto para finalizar junto com você. Pronto, veja bem, passei ao redor de tudo, cheguei aqui no meu penúltimo pontinho,
O último é esse aqui, eu vou fazer junto com você e eu vou fazer assim. Eu vou inserir a minha agulha e quando eu buscar o fio, eu vou pegar o fio que eu deixei esperando, ó. Então, inserir a minha agulha, vou buscar o fio, vou trazer ele pra cá, passar aqui por dentro, opa, escapou, por dentro da laçadinha, assim, desse jeito. E agora eu finalizo com um ponto falso. Deixa eu puxar o nozinho, pra não ficar tão aparente aqui. Agora eu passo aqui por baixo das duas alcinhas do meu primeiro baixíssimo, assim, e vou entrar aqui no último. Vou buscar lá de trás pra frente, levar lá pra trás esse fiozinho, assim. Aqui eu já simulei o meu último ponto. Agora, eu já estou com o fio aqui atrás, o que que eu vou fazer? Pontos baixos, então eu faço um ponto baixo para cada furinho desse, e eu posso pegar assim, ó, deixa eu primeiro ajeitar os fios aqui atrás, porque eu já vou encostar esse fio aqui e venho escondendo ele. E eu venho dentro do ponto, só que por trás do baixíssimo, ó, aqui por trás, assim. Vou buscar o meu fio, dou essa altura e laço. Dou sempre essa alturinha, tá? Pra acompanhar aqui o meu fundo da bolsa. Venho aqui atrás do pontinho, inserir, dou altura e laço. Eu vou fazer isso em cada furinho desse. E outro detalhe, já estou ao mesmo tempo escondendo o fio, aquele fio que estava sobrando ali, tá? Que eu fiz o acabamento. Não estou apertando ponto e vou fazer ao redor de tudo. Quando chegar aqui, eu volto para finalizar junto com você, não tem segredo. Um ponto baixo para cada furinho desse. Se você quiser fazer ele dentro aqui do baixíssimo que eu fiz, né, na primeira carreirinha, ó, se quiser fazer aqui por dentro, também pode, é opcional. Pronto, passei ao redor de tudo. Estou chegando aqui no finalzinho, vou fazer junto com você. Só falta um ponto, ó, um furinho, o último. Fiz meu ponto baixo, agora eu vou fazer o fechamento. Como no padrão dessa bolsa nós vamos trabalhar com pontos baixos centrados, nós já vamos fazer uma carreirinha antes de começar o padrão, já em pontos baixos centrados. Então, eu levo essa laçadinha lá pra trás pra fazer o fechamento, assim. Passei por baixo, a laçadinha tá lá atrás. Aí, eu venho aqui, de maneira centrada nesse pontinho. Pra saber se saiu bem no centrinho do ponto, é só dar uma espiadinha aqui atrás, ó. As duas alcinhas dos pontos, uma para cada lado e a agulha bem no meio. Eu vou encaixar essa laçada aqui na agulha e regular a altura, ó, com o fio que vem do rolo. E agora sim, vou buscar o meu fio, passar por dentro, laçar. Aqui já fiz o meu primeiro ponto baixo centrado. Eu venho em cada um desse e faço um ponto baixo. E assim eu faço ao redor de tudo. E o fio vai dando uma enroladinha mesmo, porque eu tô tirando de dentro do rolo. Mas eu vou puxando assim, dá tudo certo. Então, essa carreira é um ponto baixo centrado para cada pontinho de base.
Vou fazer ao redor de tudo, volto para finalizar junto com você. Veja bem, fiz até o último ponto. Cheguei aqui para finalizar, vou finalizar junto com você. Vou levar essa laçadinha lá para trás, assim. Venho de maneira centrada, do mesmo jeitinho que eu fiz o primeiro fechamento, ó. Verifica se saiu bem no centrinho do ponto. Encaixa essa laçadinha aqui na agulha, regula a altura aqui da laçada, né, com o fio. E vou buscar o fio aqui pra frente, já fiz o meu primeiro ponto. Feito o meu primeiro ponto baixo centrado, eu vou começar o padrão do ponto, que é o ponto espinha de peixe. Eu venho aqui no pezinho do ponto da carreira anterior, que é esse aqui, vou inserir a minha agulha, vou buscar o meu fio. Dou a altura e deixo ele aqui na agulha. Agora, eu pulo esse próximo pontinho, venho no seguinte, também no pezinho do ponto, aqui, e vou buscar o fio. Agora, eu fiquei com os 3, sempre dou a alturinha aqui, para que fique tudo igual, e tiro os 3 juntos, que eu já comecei o meu padrão. Agora, eu venho nesse mesmo ponto que eu acabei de pegar no pezinho dele, e vou introduzir a agulha aqui em cima de maneira centrada e fazer o meu ponto baixo. Agora, eu vou repetir. Vou fazer outra trama dessa. Venho aqui nesse mesmo ponto, no pezinho, aqui no ponto de baixo, e vou buscar o meu fio e dar altura. Pulo o próximo, vou lá no seguinte, vou buscar o meu fio, dar altura também. Fiquei com 3, laço os 3. Agora, nesse mesmo ponto, eu faço de maneira centrada o meu ponto baixo. Assim. Novamente, vou repetir, ó, no pezinho desse ponto, vou buscar o fio e dar altura. Pulo esse aqui, vou para o próximo, também no pezinho do ponto, e dou altura. Fiquei com 3, laço os 3. Nesse mesmo pontinho aqui, que eu peguei no pezinho, eu venho nele e faço um ponto baixo centrado. Já está formando aqui o nosso padrão. Viu como não é difícil? Tá um pouquinho escuro esse fio, não sei se fica fácil de você visualizar, mas eu acho que fica, né? Tá bem claro aqui, eu deixei a luz bem perto, eu acho que dá pra visualizar bem. Depois você me fala aí nos comentários. Então, venho aqui, ó, vou repetir, no mesmo ponto que eu estou, eu venho no pezinho dele e vou buscar o meu fio. Vou pular esse próximo, venho no seguinte, também no pezinho, vou buscar o fio. Fiquei com 3, né? Sempre dou essa altura, laço os 3. No mesmo ponto que eu peguei no pezinho, eu venho de maneira centrada e faço o meu ponto baixo. Agora é só repetição. Tá ficando assim, eu vou fazer essa repetição até o final e já volto para finalizar junto com você. Estou chegando aqui nos últimos pontinhos, vou fazer junto com você. Já fiz o meu aqui, que é no pezinho do ponto,
E agora eu faço o centrado. Volto aqui no pezinho do ponto, vou buscar o meu fio. E agora eu preciso pular um, então o próximo é bem onde eu iniciei. Então, eu pulo esse e venho para esse aqui, que foi o que eu iniciei, né? O primeirinho que eu fiz, ó. Fiquei com 3, laço os 3. Então, agora aqui eu vou fazer o fechamento, então eu não vou precisar introduzir aqui de maneira centrada no ponto, porque vai ser o nosso fechamento. Então, eu venho, vou levar a laçadinha lá pra trás. E o fechamento é igual para todas as carreiras. Então, levei a laçada lá pra trás, venho nesse pontinho aqui, de maneira centrada, introduzi a minha agulha, já encaixei a laçada, regulei a altura do fio, vou buscar minha laçadinha aqui pra frente e já dei início aqui à próxima carreira. E agora eu vou repetir, ó. Venho no pezinho desse ponto, que é o ponto da carreira anterior, né? Eu volto aqui nele, ó, e vou buscar o meu fio. Assim, dou a altura. Agora, aqui, eu pulo esse próximo, então, o próximo é esse, que fica no meio aqui dessas duas que eu fiz, que são aqueles pontos que eu dou a altura. Ele fica bem aqui no meio, fica mais fácil de identificar, né? Então, eu já venho aqui nele, ó. Pezinho do ponto, dou a altura. Fiquei com 3, laço os 3. E venho nele de maneira centrada no mesmo pontinho. Viu que fácil que ficou? Agora, eu volto aqui nesse mesmo ponto, dou a altura. Busquei o fio e dei a altura. Então, vou lá no meinho desse ponto que está aparecendo, no caso, no pezinho do ponto. Venho aqui nele. Vou dar altura no meu fio, laço os 3. Venho nesse mesmo pontinho de maneira centrada, um ponto baixo. Volto no pezinho do ponto, lacei, já dei a altura. Vou lá no meu pontinho que está aparecendo aqui, busquei, já dei a altura, laço os 3. Venho de maneira centrada, mais um ponto baixo. E vai ficando assim. Então, agora eu vou repetir, ó. Vou lá no meu pontinho que está sozinho, dou a altura, fico com 3, laço os 3. Posso ir ajeitando os meus fios também. Venho nesse mesmo ponto, de maneira centrada, ponto baixo. Volto no pezinho do ponto, já vou buscar o meu fio. Dei a altura, vou lá no meu pontinho que está sozinho aqui, ó, entre os que eu faço, aquele que é no pezinho do ponto, né, que eu dou a altura. Venho nele, bem no pezinho, também vou buscar o fio para dar altura. Laço os 3. Volto nele e faço um ponto baixo centrado. Novamente, vou repetir. De maneira centrada aqui nele, ó. Saiu bem no centrinho do ponto. Lacei. E esse é o nosso ponto espinha de peixe. Então, eu vou seguir fazendo, vou repetir e volto para fazer o fechamento novamente junto com você, para não ficar nenhuma dúvida.
Chegando aqui nos últimos pontinhos, já vou continuar fazendo aqui o meu padrão. Laço os 3, venho aqui, maneira centrada e faço meu ponto baixo. Venho aqui nesse, e agora eu vou lá no primeiro que eu fiz, e assim eu fecho o meu padrão. Lacei os 3 e agora é só o fechamento, ó. Levo a laçadinha lá pra trás. Vou buscar o meu fio aqui de maneira centrada para fazer o meu pontinho. Encaixo essa laçada, regulo a altura, laço. E já estou com o meu primeiro ponto aqui novamente. E agora eu vou repetir esse padrão até a altura desejada da bolsa. E eu volto para te passar as medidas certinho e para continuarmos, né, dar continuidade para os próximos passos, tá bom? Agora é só repetição. Eu começo novamente o padrão aqui, ó. Venho aqui nesse ponto, vou buscar o fio. Dou a altura e deixo ele aqui na agulha. Agora, vou nesse aqui, que está sozinho aqui aparecendo. Venho no pezinho dele e vou buscar o fio. E agora, eu laço os 3. Venho nesse mesmo ponto, um ponto baixo centrado. Bom, voltei aqui para te mostrar como eu faço a mudança da cor. Estou na última cor agora, estou trabalhando 6 carreiras para cada cor. E sempre com o mesmo fio, tá? O fio poli 5 milímetros da Fischer. Então, o que que eu fiz? Já finalizei aqui, mas vou tirar para te mostrar como eu finalizo. Eu levo a laçadinha lá para trás, ó, como eu já levei aqui, venho de maneira centrada no ponto, encaixo a minha laçada e deixo bem firme aqui na agulha. Agora, eu venho com o fio novo e já vou puxar o meu ponto com esse fio. Então, eu vou buscar com esse fio aqui por cima, tá? Porque eu quero prender ele com esse aqui. Então, eu faço assim, ó, só vou buscar o meu fio normalmente, deixando o verde por cima, ó, ele está aqui em cima. Aí, eu puxo bem, laço e já faço o meu primeiro ponto aqui. Agora, eu deixo bem justinho para prender bem esses fios, né? Esse verde aqui não escapar. E o que que eu faço? Eu trabalho escondendo esses dois, a pontinha do novo que eu acabei de colocar e esse aqui que eu vou cortar daqui a pouquinho. Então, eu corto ele depois que eu já trabalhei algumas carreiras e deixei ele bem preso aqui no trabalho. Volto, vou fazer o mesmo jeitinho com os pontos, ó. Lembrando que sempre que eu termino uma carreira, ou no mesmo momento assim que eu vou trabalhando já com os meus pontos, eu já vou ajeitando eles. Venho aqui de maneira centrada, faço meu ponto baixo. E assim eu vou repetindo todo o meu trabalho, ó. Lembrando que eu tô escondendo esses fios, ó. Quando eu ver que ele já tá bem presinho aqui atrás, escondidinho, eu corto o meu fio verde e selo a pontinha dele com o isqueirinho, né? Com uma vela, um isqueiro. Lembra sempre de dar essa altura no ponto.
Então, eu vou fazendo aqui e volto quando chegar na altura para finalizar a bolsa e irmos para os próximos passos. Prontinho, agora eu subi o tamanho da bolsa que eu preciso e fiz 6 carreiras de cada cor. Eu vou fazer a medida aqui para você. Desde o início da base aqui, ficou com 16 centímetros. De largura, né, no comprimento, na verdade, ela fica com 32. Então, aqui agora eu não corto o fio, finalizei a carreira normal, como fiz em todas as carreiras, e vou fazer um ponto baixo para cada ponto desse de base, tá? Passar uma carreirinha de pontos baixos. Esse aqui eu fiz centrado, mas não precisa. Eu vou colocar a laçadinha, né? Levei a laçadinha lá para trás e pego aqui embaixo da própria laçadinha que eu levei. E vou fazer pontos baixos normais. Assim, ó, pegando nas duas alcinhas dos pontos. Faço um para cada. Então, eu vou fazer assim, uma carreira de pontos baixos ao redor de tudo. Não corto o meu fio, porque ainda vou passar uma carreira de baixíssimo. Mas essa carreira de baixíssimo vai ser por último, porque eu quero já fixar o zíper dela passando essa carreirinha, tá? A última carreirinha, para ficar mais prático. E outro detalhe, depois que eu passar essa carreirinha aqui de pontos baixos, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar a alça dela, que é a alça que já vem com bolsinho, essa aqui, ó. Vou costurar antes de finalizar, antes de passar, de fixar o zíper, tá? Então, não corta o seu fio, continua trabalhando sem cortar o fio. E aí, eu volto para finalizar aqui junto com você. Então, cheguei aqui no meu último ponto, e o que que eu faço? Eu só vou levar a laçadinha lá pra trás, fazer assim, ó, deixar ele aqui, né? Deixar ele aqui, presinho só, assim. Tá? O meu fio tá acabando, ó, esse fio aqui terminou porque era um restinho de fio que eu estava usando aqui. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a minha alça, vou centralizar direitinho, dobro bem a minha bolsa para achar certinho aqui o meinho onde vai ser fixada essa alça. Posso contar aqui, ó, com o padrão, né? Aqui desse lado tem 3, quase 4, aqui tem 1, 2, 3. Então, tem que ser um pouquinho pra cá, assim, pra ficar bem centralizada. Eu também posso medir dos dois lados pra ver se tá certinho, né? 8, 8,5, quase 8,5. Então, aqui a minha alça está bem centralizada. Eu vou pegar a agulha de tapeceiro e eu vou fazer a costura dela com esse fio. Eu vou fazer assim, ó. Se você quiser marcar, pode marcar, deixar presinho aqui, né, com fio. Também dá, né, de colocar um fio aqui, outro aqui e deixar ela presinha. Mas quando a gente dá os primeiros pontos aqui, ela já fica bem firme aqui na bolsa. E a gente pode ir seguindo sempre na mesma direção aqui dos pontos, né? Tem que se atentar a isso também. Aí, o que que eu faço? Eu venho aqui, lá pelo lado de dentro da bolsa, ó. Pelo lado de dentro, vou inserir a minha agulha, sempre procurando pegar entre os pontos, né, para o fio, né, para a agulha não ficar presa nos fios aqui, que às vezes prende, né, vai bem no meio do fio. Aí eu faço assim, puxo, né, deixo um bom pedaço, que eu acho que vai dar para toda a costura, ó, deixo bem grandinho, melhor sobrar do que faltar. Aí, eu faço assim, venho no furinho de baixo, entro aqui e saio lá dentro da bolsa, ó. E eu vou olhando
para sair entre os pontos e não bem no meio do fio. Vou fazendo isso, ó. E eu quero que todos os furinhos ficam preenchidos aqui. Então, o que que eu faço? Eu, quando volto agora, eu venho aqui nesse furinho de baixo, ó. Vou vir aqui nesse de baixo, deixa eu ajustar aqui. Ó, aqui nesse furinho. A minha agulha é um pouco grande, por isso às vezes fica difícil de passar aqui, ó. Ela tem essa parte aqui bem grossinha. Então, o que que eu faço? Eu vim nesse furinho de baixo, agora eu volto pra esse. Ó, eu volto aqui pra esse furinho e eu vou sempre fazendo assim. Venho aqui dentro, saio lá atrás. Quando eu volto aqui nesse furinho, depois eu venho pra esse. Pra ele ficar todo preenchido, né? Todos os furinhos. Ó, tá vendo agora? Ele já ficou juntinho na sequência. E eu vou fazendo assim. Ó, sempre que eu venho nesse aqui de baixo e volto aqui no de cima. Ó, aqui pegou bem no fio. Aí ele fica preso ali. Então, eu tenho que me atentar a isso. E essa é a costura, tá? Aqui da nossa alça. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer assim em todos os furinhos ao redor de tudo, dos dois lados. É só pegar aqui no furinho de baixo e entrar no de cima. Vem no furinho de baixo, entra no de cima. E assim vai fazendo até o final. Quando chegar aqui, eu volto com você, porque aqui nós vamos fazer a costurinha falsa. Nós vamos só preencher esses furinhos até aqui, tá? Pra ficar bem bonitinho. E essa parte aqui ficar aberta, porque esse aqui é um bolsinho, né? Então, serve para você colocar alguma coisa aqui e até o celular também. Então, aqui eu já passei a costurinha ao redor de tudo. Quando chega aqui na parte de cima, eu fiz só esse primeiro aqui dentro da bolsa. Agora, eu faço pontinhos aqui só para ficar tudo igual, né? Como se fosse uma costurinha só. Eu passo pontinhos falsos. Eu não vou pegar na bolsa para deixar esse bolsinho aqui aberto. Eu só venho aqui dentro e vou passando, ó, como eu tô te mostrando assim. É uma costurinha falsa, vamos dizer assim, né? Então, eu faço assim até aqui no último. No último, eu faço já fixando na bolsa. E ele vai ficar assim, ó, abertinho aqui, com espaço pro bolsinho. Olha que legal, bem prática, né? Pronto, fiz até o último pontinho, lembrando que o último eu fiz na bolsa também, eu fixei. Deixei ele presinho aqui, o primeiro e o último, e aqui eu deixei aberto. Ficou assim. Agora, o que que eu vou fazer? Só finalizar esses fios todos aqui atrás, arrematar, queimar, né? Selar a pontinha deles, deixar bem escondidinho esses fios. E vou fazer do outro lado igual, tá? Fazer o mesmo processo desse lado aqui. E aí, depois eu volto e nós vamos fazer juntas a parte do zíper para finalização da bolsa. E você que me acompanha aqui, já deixa um comentário me dizendo o que você está achando desses tutoriais que eu tô trazendo para vocês. Se vocês estão gostando, se tiver alguma sugestão de vídeo, também deixe um comentário, porque é muito importante eu saber a opinião de vocês por aqui, né? E já quero agradecer a cada um de você que me acompanha por aqui. E se você é nova, tá aqui pela primeira vez e não está inscrita, se inscreva e acione o sininho para receber em primeira mão todas as novidades que eu posto por aqui. Toda semana tem um tutorial novo, hein? Prontinho, agora costurados os dois lados.
da minha alça, que também é um bolsinho, olha que prático. A última parte é colocarmos o zíper nela. E é bem fácil, porque esse zíper já vem assim, com os dois lados de furinhos, pra a gente ir crochetando aqui, né? Nós vamos fazer pontos baixíssimos para a última carreira. Aqui eu não finalizei, lembra eu falei para você? Ah, não corta o fio que nós vamos fazer a última carreirinha. Só que eu vou fazer assim, como meu fio tá acabando mesmo, eu vou fazer essa última carreirinha aqui do mesmo fio que eu fiz as costurinhas, que é esse primeiro aqui, que eu utilizei na bolsa. Então, aqui eu vou finalizar puxando o meu fio pra frente, todo o fio. Não cortei, porque já tá acabando mesmo. Vou fazer um ponto falso aqui, ó. Pegando, passando por baixo desse ponto, né, das duas alcinhas do ponto, ó. Entrando aqui no último que eu fiz, assim, pra simular um ponto. Pra isso, eu vou buscar lá de trás pra frente. Levando esse fio lá pra trás. Simulei o último ponto. Agora é só arrematar os fios depois aqui por dentro, tá? Então, vamos colocar o zíper. Então, já peguei o meu fio, agora peguei o zíper, vou posicionar ele. Você pode usar também marcador, se quiser, tá? Ó, posicionar aqui. Deixa eu levantar um pouquinho a câmera, que vai ficar melhor para visualizar. Posicionei meu zíper. Se eu quiser, eu posso utilizar marcadores aqui dos lados. E uma dica, se esse marcador é fácil de cair, de não ficar muito preso aqui com esses materiais, a gente pode usar um grampo. Olha só, um grampinho de cabelo. Você pode pegar, vir aqui no furinho do zíper, ó, dentro do furinho aqui, e marcar aqui desse lado aqui do ponto. Você vê que já ficou bem presinho aqui, ó. Ele não solta. Então, pode fazer essa marcaçãozinha aqui dos dois lados, se preferir, tá? Daí ele fica aqui presinho, ó. E aqui a gente já consegue ver, pelo furinho, onde a gente vai começar, né? No, qual ponto. Então, é esse ponto aqui. Então, eu vou pegar o meu fio, fazer um nozinho aqui inicial nele. E vou buscar assim, ó, daqui pra lá. Só que eu vou pegar só na alcinha de trás aqui. E nessa argolinha aqui de trás, pro ponto ficar bem fechadinho, tá? Então, já venho aqui no primeiro do zíper também, e eu vou buscar o meu fio, ó. Tô com o fio aqui, com a laçadinha, né, o nozinho. Vou trazer aqui pra frente. Pronto, presinho aqui a minha laçadinha, ó, já está presinha. Agora, eu começo a fazer os baixíssimos. Venho no próximo, só na alcinha de trás e na argolinha aqui de trás. Venho dentro do furinho do zíper, vou buscar o meu fio, faço um baixíssimo. Fazendo um para cada furinho, ó. Só que pode ser que chegue uma hora que o meu ponto não encontra com o furinho do zíper, não tem problema. Porque o que que a gente faz? Nós passamos 2 vezes no mesmo furinho, eu vou te mostrar. Ó, eu vou fazendo, enquanto ele tá encontrando, eu faço normalmente, ó. Tá encontrando ainda aqui com furinho, tá um pouquinho mais na frente, mas dá certo. Venho pro próximo ponto. Esse ponto, ele quase que não encontra aqui, né? Ele encontra com esse furinho aqui que eu já fiz. Então, eu venho nele e faço novamente. Ó, mesmo furinho de antes. Esse ponto é o próximo, mas o furinho ali era o mesmo. Então, agora eu vou no próximo e agora sim, ó, já está dando certinho com o furinho do zíper.
Então, você já sabe, ó, quando não dá no furinho certinho, você vem no mesmo furinho. E nessa hora, não aperta o seu ponto, deixa ele bem folgadinho. Deixa eu te mostrar como que vai ficando aqui atrás, ó. Vai ficando assim. Eu tô quase chegando na outra lateral, onde nós deixamos aqui presinho com o grampo, ó. Opa, aqui eu não peguei na argolinha de trás. Tá vendo como em vários pontinhos eu fiz 2 vezes no mesmo furinho aqui do zíper? Aqui eu pulei, né, eu vim pro próximo pontinho, né, sempre o seguinte, não repetir, mas no zíper eu repeti vários aqui com o mesmo ponto, no caso fui lá 2 vezes, né, no mesmo furinho. Fiz o último, já posso tirar esse marcador, né, que é o meu grampinho de cabelo. O que que eu faço? Agora, eu vou abrir o zíper para facilitar. Fica mais fácil de fazer do outro lado. Só que aqui, eu também vou conferir quantos pontinhos eu preciso pular, no caso, fazer só baixíssimo, né, na bolsa, até encontrar o furinho. Então, eu venho, ó, vou verificar, centralizo bem e confiro aqui, ó, eu preciso 1, 2, 3, 4, 5 pontos antes de chegar aqui no zíper. Então, eu venho fazendo os baixíssimos até chegar na altura dos furinhos do zíper. Eu vou fazendo e vou olhando também, tá? Deixa eu fazer aqui e aí já vou dar uma espiadinha pra ver se chegou. Ó, fiz alguns pontos aqui, né? Fiz 1, 2, 3, 4 pontinhos baixíssimos. Agora, eu venho aqui. Centralizo. Vou conferir, né? Se tá bem certinho. Se é no próximo furinho mesmo, ó. Então, eu fiz 4, no próximo furinho já é dentro aqui do zíper. Então, eu já começo novamente. Tudo igual, ó. Venho aqui e vou pegar lá no furinho. E aí, vou repetir, ó. Quando o furinho não encaixa aqui, eu venho no mesmo. Tá bom? Então, vou fazer isso até aqui no final. Já volto com você. Veja bem, tô chegando aqui no finalzinho, olha só.
Fiz até o último furinho do zíper e me sobraram 3 pontos aqui nessa lateral, que eu vou fazer baixíssimo. Aqui, nessa outra lateral, foram, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, né? Foi 1, 2, 3, 4 que sobraram aqui. E nessa, 3, tá? Não tem problema nenhum, é assim mesmo. Aí, o que que eu faço aqui? Eu agora faço sem ser no zíper, né? Sem ser no furinho ali, ó. Faço fora aqui, baixíssimo. Ó, até o penúltimo, né? Porque o último eu vou simular um pontinho, ó. Esse aqui, no caso, já é o último, então eu vou simular. Eu já posso cortar esse fio. Deixa eu cortar, selar a pontinha dele. Já vou puxar ele todo pra cá. E simular o último pontinho aqui, ó, embaixo desse. Ai, não, desculpa, gente. Fiz errado aqui. Errei. Volta. Deixa eu tirar esse aqui. Esse aqui é o penúltimo. Desculpa, errei. Já tô me adiantando, né? Achando que era o último ponto. Não era, não. Ainda bem que eu sempre corto um pedacinho de fio maior, né? Ó, tô fazendo aqui agora os pontos sozinhos, né? Esse aqui eu também tenho que fazer. E eu vou simular o ponto é aqui, ó, dentro do primeiro que eu fiz. E não ali, como eu estava fazendo. Agora sim, ó, vou simular o ponto falso aqui, ó. Passo aqui por baixo e entro aqui, no último. Agora sim, levei lá pra dentro. Esse aqui foi o primeiro nozinho, aquele nozinho inicial que eu fiz, ó, pra gente começar os baixíssimos. Então, eu vou puxar bem, pra ele ir lá pra dentro. E eu vou amarrar junto com esse aqui e esconder os dois aqui por dentro, tá? Mas antes, eu quero te mostrar finalizado o zíper. Deixa eu fechar aqui. Olha que linda e espaçosa, né? Muito espaçosa essa bolsa. Dá para fazer um forro para ela também. E aí você usa a sua criatividade para criar a sua do seu jeitinho. Não se esqueça de deixar um comentário me dizendo o que você achou. Olha que espaçosa que ela fica por dentro. Pode fazer um forro bem lindo para ela. Já ficou bem fechadinha com o zíper. E agora sim, finalizada a nossa bolsa. É uma bolsa que fica bem diferenciada, né? Com esses materiais, com esse bolsinho aqui para você colocar o celular, às vezes rapidamente precisa guardar alguma coisa. Já é um outro estilo de bolsa, né? Bem diferente. Então, você precisa ter em seu catálogo uma bolsa dessa, ou mesmo até para você, né? Para você usar, para você presentear. Muito obrigada por estar aqui e até o próximo vídeo.